Olá, você está ouvindo o podcast de número 32 da série devocional de fortalecimento espiritual com Maicon Viana. A paz a todos. No nosso devocional de fortalecimento espiritual de hoje, eu quero falar sobre o livro 13 de Atos, que nos relata sobre o início da missão a qual o Espírito Santo destinou e separou para Barnabé e Saulo. Mas para que essa jornada se iniciasse, nós notamos que antes de tudo, eles estavam se fortalecendo em adoração e jejum ao Senhor. Antes deles serem enviados, os profetas e mestres jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre eles e os abençoaram para que eles pudessem começar a jornada. Eles estavam debaixo de bênção, eles estavam se preparando, estavam tendo um tempo de intimidade com o Senhor, mesmo sem saber que eles estavam sendo preparados e separados para iniciar uma missão. Com isso, eu aprendo que a obra de Deus, a gente não pode querer fazer de qualquer forma, não pode querer orar, querer ministrar, querer fazer a obra de Deus de qualquer maneira, de uma forma relaxada. Precisamos nos consagrar, precisamos buscar, precisamos orar mais e mais de Deus. Um pouco mais à frente, no versículo 10, vemos o governador mandar chamar Paulo e Barnabé, pois o mesmo queria ouvir a palavra de Deus, mas existia um mágico que era amigo do governador, que era contra a palavra de Deus e distorcia toda a verdade, fazendo com que o governador não aceitasse a fé cristã. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende o mágico no mesmo instante, dizendo que o Senhor iria castigá-lo e ele ficaria cego por ser um homem mau e mentiroso. E no mesmo instante, aquilo se cumpre. O governador, ao ver isso, fica admirado e passa a crer nos ensinamentos a respeito de Jesus. Irmãos, eu li um pouco aqui, resumi um pouco do capítulo 13 de Atos, em cima também do versículo 10, e o que mais me chamou a atenção foi que, para que Paulo pudesse repreender esse amigo do governador, que era um mágico, que só contava mentiras, ele não falava sobre a verdade de Jesus, a verdade a respeito de Jesus, para que ele pudesse ter essa autoridade, ele teve que ter, antes de tudo isso, um tempo de intimidade com o Senhor. Ele precisou se fortalecer no Senhor, tanto que eu coloquei como título dessa mensagem, se fortalecendo no Senhor. A gente vê que no início, logo no início do capítulo, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam ali adorando ao Senhor, eles estavam jejuando ao Senhor, e até mesmo quando o Espírito Santo pediu para que eles pudessem ser separados, os mestres e profetas daquele tempo oraram por eles, jejuaram por eles, colocaram as mãos, os abençoando para que eles pudessem ir sobre as bênçãos do Senhor para essa missão. E não tem como a gente querer fazer a obra de Deus de qualquer forma, querer pregar sem ler a Bíblia, querer ministrar sem se consagrar, querer repreender sem ter intimidade com Deus e se fortalecer no Senhor. A obra de Deus, ela é para ser feita com excelência, com autoridade, e essa autoridade já nos foi dada por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos livrar de toda condenação e mentira, e nos salvar das mãos de Satanás. Então, que nós possamos entender que Deus ele tem um plano excelente nas nossas vidas, mas para que esse plano possa se cumprir, a gente precisa estar aliançado com o Senhor, a gente precisa estar buscando, a gente precisa estar ali, sabe, tendo nosso tempo de intimidade com o Senhor e no posicionamento para saber aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos buscar ao Senhor enquanto ainda é tempo, que nós possamos se dedicar à obra de Deus enquanto nós ainda estamos aqui nessa terra, para que assim Deus possa nos usar, assim como Paulo foi usado através de uma repreensão. Eu creio que o governador se converteu só através dele. Ele, pelo menos pelo que eu entendi aqui, ele nem falou sobre a palavra de Deus para o governador. Foi uma atitude, um posicionamento que ele teve, já fez com que o governador enxergasse que Jesus, que o Senhor era na vida de Paulo, e através disso veio a conversão. Então que nós possamos ser um exemplo, assim como Paulo foi. Amém? Que Deus abençoe e todos tenham um ótimo dia.